Sejam bem-vindos a mais uma missão de saúde da comunidade. Se está a pensar em viajar, informe-se primeiro dos cuidados de saúde que deve adotar. Para o ajudar, temos connosco o Dr. Gonçalo Pereira, médico interno de Medicina Geral e Familiar. Bem-vindo, doutor. Olá, Rita. Em primeiro lugar, que cuidados de saúde são estes que devemos ter em atenção? Este tema da saúde nas viagens é importante porque cada vez mais temos pessoas a viajar. As viagens estão cada vez mais baratas e então estão mais acessíveis a cada vez mais pessoas. E isso abriu há destinos exóticos que antes estavam limitados para pessoas que tinham mais dinheiro e agora abre-se a muito mais gente. E com isso traz alguns problemas. Em primeiro lugar, as pessoas, antes de viajarem, devem pensar e planear bem a sua viagem. É muito diferente, por exemplo, um estudante de medicina veterinária ir fazer um estágio, por exemplo, para o Parque Nacional da Gorongosa, não é? Que vai ter contacto com animais, ou um estudante que é finalista e está a planear a sua viagem de finalistas e vai para uma estância em que está tudo incluído e não tem contacto nenhum com animais e vai dormir num hotel confortável. É totalmente diferente. Depois, essa pessoa também tem que pensar quais são as suas limitações. Uma coisa é um jovem de 23 anos ir fazer uma viagem, que é saudável, não tem qualquer problema de saúde. Outra coisa é uma pessoa de 65 anos com algum problema, com insuficiência cardíaca, com diabetes. Pode viajar, como é óbvio, mas vamos ter que ter alguns cuidados acerca dessa pessoa. Depois há coisas que nos cabem a nós, e quando digo a nós, é qualquer cidadão comum, temos que garantir a nossa própria saúde e, como é óbvio, se vamos viajar, é importante, por exemplo, uma coisa tão simples como verificar o boletim de vacinas. Se temos as vacinas em ordem e, dada a população em que estamos a falar, principalmente adultos, jovens e também menos jovens, alguns, por exemplo, uma vacina que tem que ter em dia e que é a do tétano, por exemplo. Portanto, e se não sabem fazer isso, devem procurar o seu médico de família ou o seu enfermeiro de família para verificar essa situação. E depois, isto é o que devemos fazer previamente à viagem. São estes cuidados que devemos ter em atenção. Depois, passando para, se calhar, a temática a seguir a isso, o que devemos procurar é uma consulta do viajante. Porquê é que é importante? Porquê é que devemos procurar essa consulta? A consulta do viajante, é uma consulta que é feita à medida. É feita à medida de duas coisas. É feita à medida da pessoa que vai viajar e do destino para o qual essa pessoa vai viajar. E pegando nos exemplos que dei há pouco. O estudante de medicina veterinária, o que é que eu faço quando ele chega à consulta? Vou ver a idade dele, vou ver se tem alguma doença, vamos ver os antecedentes pessoais, que é o que nos chamamos a isto, ver se tem alguma doença, tem alguma patologia que seja relevante, se faz alguma medicação habitual, se tem alguma medicação que tome regularmente. Vamos ver que tipo de viagem ele vai fazer. Neste caso, do exemplo que eu usei, do aluno de medicina veterinária, ele vai ter contato com animais, vai passar 6 meses em Moçambique, não é? Em que temos doenças, temos animais que são vetores de doenças, portanto, transmitem algumas doenças que nós não temos aqui, e isso temos que ter em conta, que é totalmente diferente daquele aluno que eu falei que vai para um resort com tudo incluído, não é? Vai dormir num hotel, todo confortável, a alimentação não tem que se preocupar, vai comer bem a horas, é totalmente diferente. Portanto, a importância da consulta do viajante é essa. É uma consulta que é feita à medida, vamos analisar em conjunto com a pessoa quais são os riscos daquela viagem e depois vamos dar conselhos. Portanto, feita esta primeira parte, vamos passar para a parte dos conselhos que vamos adaptar aos riscos que detectamos. Então, e nos conselhos vamos falar sobre a alimentação, os cuidados a ter com a alimentação. Devemos optar por alimentos bem cozinhados, não devemos comer alimentos crus, se não sabemos como eles foram manuseados. A fonte de água, a água potável, sempre a água engarrafada, caso não saibamos como é feito o tratamento da água naqueles locais. No caso, por exemplo, e voltando ao exemplo do aluno que vai para Moçambique fazer aquele estágio com os animais selvagens, é muito importante termos em atenção os cuidados contra a picada de mosquito, os repelentes, ter o cuidado de dormir num espaço que, se possível, que tenha uma rede mosquiteira. Portanto, dar estes conselhos personalizados. Depois,
também vamos falar de medicação. Medicação que nós chamamos profilática. É medicação que é tomada para a pessoa evitar que fique doente. Por exemplo, uma patologia que nos preocupa nos países tropicais é, por exemplo, a malária, não é? E então seria importante, com aquela pessoa, sabermos como vamos fazer essa medicação, explicar como vai ser feita, as doses, como vai funcionar. Passando por outro exemplo, imaginemos agora aqui um professor da UTAD, uma pessoa mais velha, diabético. Com essa pessoa, o que é que vamos fazer? Vamos ajudá-lo a ajustar as doses da sua medicação. Dependendo do que vai fazer na viagem, imaginemos que vai fazer uma caminhada em que vai passar 2 ou 3 dias fora. Como é que vai fazer? Para levar a insulina, não é? Que se pode estragar. Vamos ajudar com essa pessoa a programar a viagem, avaliar os riscos e depois arranjar soluções. É isso que fundamentalmente fazemos na consulta. E essas consultas, onde é que eu posso encontrar? Pronto, aqui na Zona Norte, e vamos focar-nos na Zona Norte, e as pessoas podem fazer uma pesquisa muito rápida em qualquer motor de busca, conseguem descobrir, mas aqui no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro vai começar uma consulta de medicina do viajante. Depois temos no Porto, temos em 3 sítios, no Hospital de Santo António, no Hospital de São João e depois também no Centro Internacional de Vacinação. Em Matosinhos, na zona do Porto de Leixões, há uma consulta também para a medicina do viajante. Aqui em Macedo Cavaleiros, na região de Bragança, também temos um Centro Internacional de Vacinação, onde as pessoas podem fazer marcação. É como eu disse, num motor de busca facilmente encontram os locais, o e-mail, os contactos para fazerem a marcação das suas consultas. E antes de passarem aí, muitas vezes, há alguns sítios, os centros de saúde, há médicos de família que têm formação nessa área, como, por exemplo, eu sou interno e tenho formação nessa área, podem sempre experimentar primeiro no seu centro de saúde. E quando vamos viajar, que artigos de saúde é que aconselha a levarmos? Ora, então, em primeiro lugar, aquelas pessoas que eu já fiz referência, que fazem medicação crónica, o primeiro conselho que tenho a dar a elas é a medicação que fazem devem levar na sua bagagem de mão. Para quê? Para evitar que se perca, para evitar que chatices. Quando chegarem ao local, repararem que não têm medicação. Levar sempre mais medicação que aquela que acham que vão precisar. Porque às vezes há voos que são cancelados, há situações que não se sabe, há coisas que nós não controlamos. Podemos ter que ficar mais dias lá, portanto, levar medicação a mais. Medicação que é necessário ir refrigerada, dei o exemplo, por exemplo, dos diabéticos, a insulina convém ser transportada refrigerada, a própria pessoa deve tratar disso. Há aqueles pequenos sacos que é possível transportar os medicamentos refrigerados, sempre consigo, sempre em maior quantidade do que aquela que vão precisar. Depois, uma farmácia que é comum para todos. E aí também é a ajuda da consulta do viajante, é ajudarmos a formar essa farmácia. Em primeiro lugar, um artigo que não é um medicamento, mas que é importante, é um termómetro. Vamos, por exemplo, para um sítio onde pode haver febre, quer seja por malária, quer seja por febre amarela, o que seja, é importante termos um termómetro para avaliarmos a nossa temperatura. Depois, um medicamento para a febre. Aqui aconselho o paracetamol, fundamentalmente, em virtude de, por exemplo, o ibuprofeno, que é o vulgar, e passa publicidade, o vulgar brufeno, não é? Vamos dar prioridade ao paracetamol. Depois, uma doença uma situação que é menos agradável, que acontece frequentemente aos viajantes, é a diarreia. Um medicamento antidiarreia, está bem? Para ser utilizado quando? Em situações em que a diarreia é muito frequente e que nos impede de ter um dia normal. Depois, um antihistamínico, que é um medicamento que pode ser utilizado nas reações alérgicas, quer seja por picada de insetos, quer seja porque comemos alguma coisa, tivemos contacto com alguma erva, que tivemos uma reação cutânea, uma alergia, tá? Um antihistamínico pode ser útil também. Depois, uma medicação, que não vou chamar medicação, mas que pode ajudar nos casos de diarreia, são duas coisas. São as soluções de reidratação, portanto, são situações em que perdemos muita água, são soluções que têm a capacidade de nos ajudar a hidratar mais do que a simples água, portanto, são umas carteirinhas, ocupam pouco espaço, misturamos em água e podem ajudar nessa situação. E também
e aqui é importante, só com a prescrição médica, um antibiótico de largo espectro. Claro que isto vai depender muito da viagem e do local para onde vamos. Se eu for fazer uma viagem a Paris, em princípio não vou precisar levar um antibiótico, porque facilmente consigo um serviço de saúde. Agora, se for para o meio do Amazonas, convém levar um antibiótico e saber utilizá-lo. Daí a importância de consultarmos o médico antes de viajar. Depois, e como estamos a tratar de população mais jovem, é importante não descurar, apesar de estarmos de férias, os cuidados que devemos ter contra as doenças sexualmente transmissíveis é para manter. Portanto, não custa nada, 3, 4, 5 preservativos também na nossa mala. Porquê? Porque estamos de férias, mas às vezes não devemos descurar. Há países em que a frequência destas doenças são maiores, portanto devemos proteger-nos e o que fazemos aqui devemos continuar a fazer nos sítios para onde viajamos. E em termos de farmácia, depois pode haver alguns ajustes dependendo da pessoa com que estamos a falar, mas no geral é isto. Muito obrigada. Obrigado eu. Encerramos assim mais uma emissão de Saúde na Comunidade. Fiquem atentos às nossas redes sociais e partilhem connosco as vossas dúvidas. Tudo pelo vosso bem-estar e pela vossa saúde.